Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Matinais. Hoje vamos falar de uma congregação, a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, elas que foram fundadas pela irmã Luísa Andaluz. Ela que há bem pouco tempo viu decretado pelo Papa Francisco as suas virtudes heroicas e, portanto, agora é já vulnerável. O início de um longo processo cujo objetivo é mesmo chegar à santidade. Mas para conhecermos melhor esta congregação, percebermos afinal quem foi esta irmã, esta Luísa Andaluz, temos connosco duas convidadas em estúdio. A irmã Mafalda Leitão é precisamente a conselheira-geral da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima e vem acompanhada pela irmã Dina Henriques. E é com elas que vamos perceber um bocadinho, afinal, que missão é esta, o que é que as move no mundo e o que é que ficou de legado de Luísa Andaluz. Muito obrigada às duas por terem vindo ao Matinais. E eu começava exatamente pela história, que é como é que nasce a congregação. Sei que foi pelas mãos da irmã Luísa Andaluz. Exatamente, é por isso que ela é considerada a nossa fundadora, não é? E a congregação nasce precisamente em 1923, em Santarém, numa cidade portuguesa, é uma das congregações portuguesas, ainda contemporânea, podemos assim dizer, ainda não tem 100 anos também, e nasce este desejo de Luísa de poder servir a Igreja, de primeiramente servir a Deus e servir a Igreja numa altura em que a sociedade estava muito degradada, não sei se há a palavra não mais correta, mas desagregada, a Igreja também, porque nos podemos lembrar que temos em 1910 a República, não é? E a expulsão das ordens religiosas, e portanto havia aqui um vazio na sociedade, um vazio na Igreja, de que era preciso dar resposta. E por isso, para Luísa, há aqui uma necessidade de resposta ao local e à Igreja, local e nacional também, que urge dar. E, portanto, é ela que se coloca nesse serviço, não é? Por um apelo já muito antigo, por um apelo de alguns anos de se dedicar a Deus. Aliás, a irmã Luísa Andaluz nasceu precisamente a 12 de fevereiro de 1877, em Marvila, distrito de Santarém, e faleceu depois em Lisboa a 20 de agosto do ano já de 1973. Mas enquanto por cá andou, foi isso mesmo, tentou sempre trabalhar em prol dos mais necessitados. Ela simplesmente não aceitou, não se resignou perante essa situação de 1910, em que a Igreja estava a passar momentos muito complicados e achou que isto não pode ficar assim, eu tenho que ir fazer qualquer coisa. Se calhar temos que começar um bocadinho mais para trás, não é? Desde o início dela e desde a infância dela. Estamos a falar de uma época de grandes mudanças, não é? A época que Luísa viveu é uma época de grandes mudanças. Nós temos que ver que foi uma mulher que viveu 96 anos e que passou por 3 regimes políticos, desde a monarquia, desde a Primeira República, depois o Estado Novo e vai morrer em 1973. Mas o início da congregação é fruto de uma experiência de Deus fortíssima que Luísa vai fazendo, ao mesmo tempo numa inserção e um histórico ao local, de um conhecimento profundo da realidade, de uma sociedade que está em mudança. E está em mudança onde se é retirada, muitas vezes através de legislações, o próprio Deus. Vemos, por exemplo, em termos de educação, o ensino neutro, não é? Vemos em termos de igreja, a expulsão dos religiosos. Então, a experiência que Luísa faz de Deus, e vamos voltando mais atrás, como a irmã Mafalda nos dizia, Luísa, desde pequena, ela nasce ao lado da Igreja do Milagre, em Santarém. Ela é escalabitana e cresce junto à Igreja do Milagre. Por isso, a Igreja do Milagre toca muito a dimensão eucarística, não é? O milagre eucarístico. Ao mesmo tempo, a própria cidade de Santarém vive imersa também do religioso, por exemplo, como ela fala, refere-se à Igreja Nossa Senhora da Piedade, e de uma família profundamente cristã. Uma família profundamente cristã,
de um pai que foi governador civil de Santarém diversas vezes, em que assume um compromisso político, mas como cristão. E ela expressa, por exemplo, que quando ia o patriarca, o cardeal Neto, à cidade de Santarém, o pai o acolhia na sua casa. E ela convivia assim, fazia essa experiência de igreja, de preocupação do próprio bispo, desde pequenina, não é? Numa relação muito próxima e familiar. Uma relação muito próxima. Aliás, familiar. ela tinha mesmo a noção que essa educação que recebeu desde a sua infância terá sido um ponto forte de influência para todo o caminho que ela seguiu. Quando há pouco a Cláudia falava da resignação e eu dizia que voltámos à infância dela, é precisamente o cardeal Neto que recebe em casa que lhe dá a primeira missão, quando ela ainda era muito jovenzinha, com 14 anos, e do outro lado da casa dela, que é uma rua estreitinha, tem o Convento das Capuchas, que é uma ordem que na altura foi expulsa em 1910 e já não existe em Portugal, uma ordem contemplativa, e que tinha uma escolinha para meninos de rua na cerca, não é? Chamada na cerca que os conventos tinham. E ela vai para lá ajudar uma das irmãs às aulas às crianças que vão ver irmãs conventuais, que não estavam assim muito habituados a meninos da rua, aquilo era um bocado confuso e, portanto, é preciso alguém que pusesse a mão. E ela novinha, com 14 anos, mas com tempo para... como deve ser, e foi para lá ajudar a irmã Júlia Capucha a aulas, e acaba, o pai concede-lhe essa licença, o que ela fica muito contente, e ela consegue uma coisa que é um bocadinho inaudita, e também para meninas da sociedade da época, fazer um curso de hoje chamaríamos professora primária, qualquer coisa do género, não é? Por correspondência. Portanto, faz o curso por correspondência e lá fica nessa escola. Quando em 1910 está a República, as irmãs são expulsas, e ela está em Cascais de férias com a família. E é interessante, a mãe e as irmãs também, toda a gente se implica também ali na escola e também ajudam. E ela, assim que consegue, ela diz, assim que se estabelecem as ligações de comboio, ela parte para Santarém para ver o que se passa às irmãs Capuchas, não é? E, portanto, arranjam-lhes roupa, arranjam a possibilidade de elas poderem sair dali e irem para a Espanha. E ficam aquelas crianças também sem ninguém. Portanto, são estas necessidades que vão surgindo, não é? Ficam as crianças sem ninguém. Depois, em 1918, dá-se a pneumónica, é outra situação complicada em Portugal, onde ficam muitas crianças órfãos, e ela resolve dizer, não se preocupem, eu trato, digam quem tiver que nós tratamos das crianças. E não teve sequer medo de ir para o meio da situação para ajudar? Não, inclusive ela acabou por ficar um bocadinho doente e não podia tanto ir para os locais que o médico não a deixava, mas em casa ela organizava tudo, a escrita e tudo, e depois tinha as outras meninas, as alunas mais velhas que faziam, e os bombeiros também vinham ajudar, e os outros, portanto, toda a gente, isso é uma coisa muito característica também, Luísa, vamos pondo algumas características dela para o meio, que é, ela não faz sozinha, Luísa não é uma francotiradora que resolve, tem muito carismática e que faz isto e aquilo, não, é uma mulher que envolve sempre outros, ela trabalha, hoje diríamos, era assim, uma pessoa de uma equipa multidisciplinar ou muito alargada, hoje diríamos numa linguagem mais contemporânea. Portanto, Luísa trabalha sempre com todos. Portanto, põe os bombeiros, põe as outras alunas, põe as vizinhas, e as pessoas vinham-lhes perguntar e vinham dizer e vinham trazer. Não é? Até porque em termos espirituais podemos falar numa experiência de comunhão fortíssima, não é? Que marca o seu ser, não é? O que faz, o que vive é em comunhão. Não é? Quando funda a congregação, vivemos em comunidades, não é uma congregação religiosa. A experiência fraterna, em comunhão, primeiro com quem vive com as suas próprias irmãs, mas depois com a família, depois com vizinhos, e uma comunhão eclesial também. Isso marcará a Luísa, não é? Até porque ela funda a congregação depois de um momento fortíssimo de encontro com Deus, se podemos assim designar, é que no meio e que ela sente que era aquela a missão que ele queria para ela. É que no meio disto tudo aparece a irmã dela, que é a grande amiga, companheira das suas missões, enquanto jovens, a sua irmã Eugénia, que sente o apelo a ir para o Carmelo. Na altura não se podia, pela prescrição religiosa, entrar num Carmelo em Portugal, e ela vai para a Espanha, para Chavacós. E a Luísa não concorda nada, acho que é uma ideia disparatada, ir para um sítio estrangeiro, para um sítio para não falar com ninguém, enfiar-se ali numa casa o resto da vida dela, ela que ali podia tanto fazer apostolado. Só que isto dá-se em 1915, e quando Luísa vai à tomada de hábito da irmã em Chavacós, pronto, mudou radicalmente a opinião que ela tinha do Carmelo, e tem uma experiência de Deus muito forte nessa altura, e é o que ela diz, também eu me queria ali ficar, não é? Também eu queria tomar esta decisão e ficar ali.
A irmã Mafalda dirá ali, saí dali firme de me resolução. entregar a Jesus, não é? Saí dali firme na resolução de me entregar a Jesus e já não oscila. E já Ou não seja, oscila, podemos não é? falar que a vocação, a consciência da vocação à vida religiosa está em 1915. 1915. Saí dali firme de entregar a Jesus. É engraçado que ela, em alguns pontos que fui descobrindo sobre ela, e em que fazia uma espécie de autoanálise de si mesma, ela dizia que sou habitualmente ponderada, afável, generosa, cheia de entusiasmo por tudo o que possa dar glória a Deus e promover o bem do próximo. Diz que era alegre, expansiva, impulsiva no falar, mas foi isso que a fez sempre ir mais além. Costumamos dizer que nós temos que os nossos defeitos têm do outro lado a face da virtude, não é? E é assim, com os santos é assim, nós somos pessoas, não é? E, portanto, uma pessoa com uma tenacidade, audaz e não sei o quê, com certeza que não pode ser assim malinha, a falar, muito querida, tinha assim um bocado. E às vezes as pessoas que não a conheciam pensam, ai, ela está a dizer qualquer coisa, não é? Mas não temos, eu não tenho, não sei se a Irmandina tem essa experiência também do que ouvimos de pessoas que a conheceram, de irmãs que falavam com ela, não ficarem assim amedrontadas com essa impulsividade. Penso que não Luísa tenho essa noção. eu acho que era uma mulher muito completa porque juntava dimensões muito distintas. Uma firmeza muito grande, que leva uma atividade, esta compulsividade, esta energia que ela é portadora leva a muita ação, não é? E a dinamizar, mas junta também outra vertente, que é uma dimensão de afetiva, de relacional, que chegam até nós, muitas vezes de relatos, não é? Recordo uma irmã idosa, já com 90 anos, dizia que um dia se aproximou dela e ela olhou e disse, tu hoje estás com algum problema, não é? E estava, dizia-me ela, e estava. Pelo olhar, não é? Uma atenção à pessoa, a cada ser humano, naquilo que ela está a viver em cada momento. E como que uma sensibilidade muito forte também às necessidades a cada pessoa, não é? Por isso, junta estas duas vertentes e ela reconhece isso, não é? Nestes contrastes também junta, por exemplo, que admiro muito, uma dimensão contemplativa, fortíssima, porque ela, aí em 1915, percebe que Deus a chama a entregar-se totalmente a Ele, e ela pensa que é no Carmelo. E está durante 8 anos a ir anualmente ao Carmelo e a alimentar-se de uma espiritualidade marcada por Santa Teresa, que ela diz que escolheu como modelo, não é? E de Santa Teresa d'Ávila, carmelita. Só que é interessante que é no próprio Carmelo que a prioresa diz assim, houve uma senhora em Lisboa que pediu antes de Luísa para entrar, ela está envolvida em escolas em Lisboa, vá ajudá-la. Depois, ela que vem e depois vem a seguir. Então, se ela já tinha muita ação em Santarém, de repente vê-se envolvida em Lisboa, numas escolas que é a partir da Igreja de São Luís dos Franceses, que estava sob a responsabilidade dos padres vicentinos e com a presença das irmãs vicentinas, em que não queriam, com a implantação da República, vendo a questão das escolas, da carência na alfabetização, mas também numa escola que se queria neutra, em que se queria a ausência de Deus. Eles, leigos associados a esses padres vicentinos, a partir da Associação das Filhas de Maria, percebem que não, tirar Deus à pessoa é tirar algo de central. Por isso não se pode tirar Deus na educação. E Luísa vai colaborar. E, de repente, ainda se vê mais envolvida a visitar essas escolas, a fundar, a colaborar, a apoiar. E é do próprio Carmelo que recebe a missão de se empenhar ainda mais na sociedade, na educação, nos mais pobres. Muitas vezes essas escolas são para os mais pobres, não é? Já como era em Santarém, são os mais pobres. E ela está nesta dialética entre a contemplação, que está a vida carmelita, e
a ação social socioeducativa, não é? E vive assim. E é quando tem uma ideia fantástica. Até que ela fantástica. percebe que Deus, afinal, era isso que queria. Depois, em 1946, diz uma coisa muito gira, só que sim, 1946, quando foi para a Benedita, diz assim, referente às irmãs, apresenta às irmãs assim, não nos quer o Senhor no recolhimento de um claustro, não é? Porque ela teve 8 anos a pensar nisso, mas quer que, sabendo levar a Deus connosco, nós o distribuamos aos que têm fome e sede de justiça, não é? Sabendo levar a Deus connosco. Então, é isto que ela percebe em 1923, que Deus a chama a fundar uma congregação que, com esta dimensão contemplativa, leva Deus connosco, com cada uma, com cada comunidade, e vá a responder assim a estas necessidades, a esta sociedade, a construir uma sociedade que se quer com Deus. Por esse mundo fora que é o que mundo hoje fora. fica de legado e que vocês estão um bocadinho por toda a parte. Gostávamos ainda de estar mais. Gostávamos ainda de estar mais. Há bocadinho dizia-lhe que é um bocadinho ainda o eixo atlântico. Ainda damos ali uma notinha ao Índico, como Moçambique, que é banhado pelo Índico, mas ainda estamos muito aqui nesta faixa. Estamos em 7 países neste momento, mas somos muito poucas irmãs, somos cerca de 160 irmãs, portanto não... Ao todo? Ao todo, né? Isto espalhado em 7, dá muito pouquinho, é tudo muito esticadinho, mas graças a Deus chegamos. Estamos aqui em Portugal, como país de origem, em várias dioceses, estamos no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Bruxelas e no Luxemburgo. E o legado que fica é estar sempre mais próximo dos mais necessitados, dos mais próximos. Como é que vocês veem agora esta situação do decreto das virtudes heroicas, não é? Portanto, deixa de ser serva, já passa a ser designada como venerável, não é? E, portanto, agora como é que vai ser o resto do processo? O objetivo é chegarmos à santidade, não é? Como dizia um amigo meu, quando eu coloquei assim, dizer, já é venerável, ele disse, para mim já é santa, acabou. E agora nós não temos, em termos de processo, em termos de trabalho a realizar, não temos muito mais a fazer, mas temos que rezar e dá-la a conhecer para que na Igreja conheçam esta figura, possam recorrer também a ela e isso possa vir a ser declarado um milagre. Pronto, e a partir daí... Depois a beatificação, passamos à beatificação e depois então à santificação e à canonização, não é? Em termos de todo este processo, irmã, sentiram ou sentem que isto pode mudar alguma coisa em relação à vossa congregação? Ou seja, pode tornar a congregação mais conhecida e aí terem a hipótese de ajudar ainda mais pessoas? Penso que é um desafio, porque a partir do momento que a Igreja reconhece as virtudes heroicas de Luís Andaluz, eu costumo dizer, a Luís Andaluz já não é só nossa, ela é da Igreja. E isto é um dom imenso, não é? É alguém a apresentar como a forma como viveu, como um modelo. E muitas vezes eu penso, se Luís Andaluz viveu numa época de mudanças, e aí se entregou, fez essa experiência de Deus e se entregou totalmente a Deus, inserindo-se no meio das pessoas, colaborando com outros para construir uma sociedade em que tivesse Deus, não é? Vivendo isto em igreja, construindo comunidade, construindo igreja, sendo assim, como nós temos nosso distintivo, uma pequenina luz que ilumina, esta candeia, não é? E que ilumina e uma luz contagia e vai contagiando outros e vai fazendo. E nós vemos este trabalho multiplicador de Luís Andaluz numa sociedade. Hoje também estamos numa época de mudança, não é? Uma época de grandes mudanças. Então, alguém que soube viver esta fé profunda em Deus, mas muito no concreto do dia-a-dia. Uma experiência de Deus que ela diz, a riqueza de Deus é o amor. Ela escreve isto, não é? Mas depois, no concreto, ela dirá uma coisa tão simples como isso. Não há caridade sem caridades, sem concretos, não é? Não há amor sem amor. Não há perdão sem perdão. Sejamos, por isso, caridosas, generosas, compassivas, não é?
É uma fé vivida que passa à vida e que passa ao concreto, em que percebe que o Evangelho passa por isto. Ela dirá também ser bom para com todos, sobretudo para com os mais pequenos e desprezados, é o Evangelho vivido. E é uma linguagem que toda a gente entende. Na altura da República não se podia falar muito do Evangelho, nem apresentá-lo na escola, mas poderia ser bom para com todos e principalmente as mais desprezadas, não é? Uma linguagem de Deus que revela o Evangelho que todos entendem. Sim, a linguagem do bem, toda a gente sabe, não é? Até porque nos dias de hoje também temos situações muito complicadas pelo mundo fora, Claro. de cristãos a serem perseguidos e, portanto, Claro. o testemunhar a fé hoje também está a ser complicado. Cristãos e pessoas, não é? E pessoas humanas, seja qual for a confissão religiosa que têm, não é? E isso, a Dina estava a falar destas caridades e tem a ver com isso. Ela dizia, nós recebemos qualquer pessoa, independentemente da sua fé, sejam carbonários, sejam filhos de republicanos, sejam cristãos, seja quem for, é pela pessoa, E isso é extremamente importante hoje, não é? Não polarizarmos também estas situações. Luísa conseguiu, ela dirá, quando foi a pneumónica, não são só cristãos com quem ela trabalha. Não, com todos. É cristãos e não cristãos. Porquê? Ela consegue, no meio de uma sociedade de mudança, de perspectivas diferentes, consegue congregar em ideais comuns de bem fazer, não é? Marcados pelo bem, por quem acredita na pessoa humana e que acredita que amar a Deus passa por ser expressão desse amor para com a pessoa. Estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Como é que podemos descrever a missão e a atuação das servas de Nossa Senhora de Fátima nos dias de hoje? Se calhar um pouco já falámos aqui, não é? Mas é esta, gosto muito de dizer desta maneira, muito esta atenção, a Irmã Dina falava há bocadinho, o que vai acontecer na sociedade de hoje, esta atenção às necessidades que surgem, não é? No nosso cotidiano, na nossa sociedade, nos tempos concretos onde estamos, nos locais onde estamos e onde gostaríamos de poder estar, para aí dar resposta às pessoas àquilo que elas necessitam exatamente e que a Igreja necessita. Em muita comunhão, falámos há pouco isso, em muita comunhão com toda a Igreja e diríamos assim, nesta linguagem às vezes, e com todos os homens de boa vontade, com aqueles que querem fazer o bem, que se possamos dar as mãos e podermos atuar. E voltava ainda ligeiramente aqui à figura de Luísa. Acho que ela ficaria muito triste, e nós também, que todo este processo de beatificação fosse para considerar uma santa tipo beata. Luísa não era nada disso e não gostaria que fosse conhecida assim, mas que a figura dela e que a nossa presença, primeiramente teremos que ser nós também a viver como ela viveu, que possa ser um testemunho e que possa ser uma força para sermos pessoas cada vez mais atuantes numa sociedade que requer uma presença cristã, uma presença válida, uma presença de bondade. Como ela dizia, deixa para onde fores passando, brilhante sinal da tua bondade. Que essa que seja uma presença e uma marca na nossa sociedade, seja uma marca de transformação para uma sociedade cada vez mais cristã, mais verdadeira, mais onde o Senhor de facto vive e está. Muito bem, vamos então terminar a nossa conversa, não sei, só 10 segundos finais, irmã. Sim, junto a isto é uma experiência de Deus fortíssima que somos chamados a fazer, não é? Esta fé. Luísa dirá, sou muito feliz em Nosso Senhor me querer aproveitar os seus serviços. Gosto tanto de trabalhar para Ele, Então, penso que é a nossa ação, o que nós somos chamados a ser hoje é sim, uma ação em comunhão, como a irmã Mafalda dizia, mas é para Ele. Gosto tanto de trabalhar para Ele. Muito Obrigada. bem. Ficamos com essas duas ideias finais e Obrigada já sabe aí pela em casa o que é que pode fazer por esta irmã, por esta congregação. Agora é também rezar muito pela irmã Luísa Andaluz. É preciso rezar para que todo o processo siga agora o seu caminho, para que seja então encontrado o milagre e podermos chegar ao final de tudo que é a canonização da irmã Luísa Andaluz. É tudo nesta conversa de matinais. Fique bem, até amanhã. Ângelos TV.
Uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.